O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a falar sobre a escolha de um novo líder no Irã. Segundo ele, não importa se o novo governo de Teherã será democrático ou não. A exigência é apenas tratar bem os Estados Unidos. O Eliseu Caetano vai trazer mais detalhes para a gente aqui no nosso 3 em 1. Eliseu, Trump segue irredutível sobre um novo acordo mediante uma rendição incondicional, meu amigo. Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso 3 em 1 que está pegando fogo hoje. Pois é, e nesse caso são duas coisas completamente diferentes sobre o mesmo caso e mostrando, segundo os analistas políticos, Cássius, que Donald Trump está mudando de opinião com relação ao Irã, viu? Muito boa tarde para você, para os nossos queridos debatedores aí no estúdio e, claro, para todo mundo que acompanha o 3 em 1, queridinho das tardes aqui da Jovem Pan. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou hoje a falar sobre a situação política lá no Irã e sobre também as condições para um possível acordo com o Teherã. Primeiro, então, Trump comentou a possibilidade de mudança na liderança iraniana. Segundo o presidente dos Estados Unidos, o modelo político que eventualmente surgir no país não é, nesse momento, a principal preocupação de Washington, abre aspas. Não me importa se é uma democracia ou não. O importante é que tratem bem os Estados Unidos, fecha aspas. E aí, por isso, os analistas daqui dos Estados Unidos estão interpretando essa declaração como um sinal de que a prioridade americana seria mudar o comportamento estratégico do Irã na região, e não o modelo político, né? Especialmente com relação a aliados dos Estados Unidos lá no Oriente Médio. Donald Trump também disse que gostaria de ver uma nova liderança iraniana capaz de negociar com Washington e de reduzir as tensões militares, num movimento muito parecido com aquele que ele está tentando fazer nesse momento com a Venezuela, com os irmãos Rodrigues, que seguem no poder lá. Vale lembrar que Delcy Rodrigues da Venezuela assumiu o governo de maneira interina por um prazo máximo de 90 dias, que terminaria agora, no meio de março. Mas por aqui já se especula que ela possa ficar por muito mais tempo, porque está falando a mesma língua que Donald Trump, né? E aí ele disse o seguinte, abre aspas, queremos um grande líder para o Irã, alguém que possa trabalhar conosco. E aí ele também, nessa mesma entrevista, falou que não acredita que essa pessoa seja o filho do ex-líder supremo iraniano Ali Khamenei, o Mojtaba Khamenei. Ele disse que não vê o filho do ex-líder supremo do Irã, que foi morto em um desses ataques recentes pelos Estados Unidos e por Israel, como a nova liderança iraniana. Inclusive, o Mohammad Reza Pahlavi, que está expatriado aqui nos Estados Unidos, Pahlavi, ele já disse algumas vezes que está prontíssimo para voltar para o Irã e assumir, ainda que seja um governo interino. A Casa Branca não comenta ainda esse assunto. Agora, também tem essa outra situação, né, Cássio? Porque Trump afirmou que também não haverá acordo entre Estados Unidos e Irã sem uma rendição total do regime iraniano. Então a gente tem a situação de quem vai cuidar do Irã, quem vai liderar o Irã pelos próximos tempos, e por um lado Donald Trump dizendo, olha, eu não aceito conversar com quem está aí agora, a gente só aceita nesse momento rendição e rendição total, abre aspas. Não haverá acordo com o Irã, exceto com rendição incondicional, fecha aspas. E Donald Trump foi além, ele disse o seguinte, primeiro eles se rendem, depois nós conversamos. Segundo autoridades com as quais nós conversamos hoje na Casa Branca, essa rendição incluiria, inclusive, o fim de ataques contra forças americanas e aliados à interrupção de programas militares considerados aí ameaçadores e novas garantias de segurança na região. Quem nos acompanha por vídeo, Cássio, vê o print, né, a arte feita com esse post de Donald Trump, dizendo que não aceita negociar sem rendição. Então tem duas situações andando paralelamente no Irã nesse momento. Primeiro a grande dúvida, quem vai ser o líder do Irã? Vai ter um presidente? Vai ser a continuação do regime dos ayatolás? Depois tem essa questão da rendição do grupo atual. Uma coisa está atrelada à outra, não tem jeito. A gente vai ter que acompanhar para ver. Eu volto com você no estúdio. Perfeito, Eliseu. Obrigado pelas informações. Uma boa sexta, sextou já para você por aí e até amanhã no nosso plantão. Se não tiver, já está convocado também. Bom, meus amigos, vamos seguir com mais um destaque internacional, porque olha só, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também colocou Cuba
entre os seus alvos. Em entrevista, Donald Trump falou que Cuba vai cair muito em breve. O líder norte-americano revelou ainda que o país caribenho tem muita vontade de fazer um acordo e afirmou que vai colocar o secretário de Estado, Marco Rubio, em contato para resolver este impasse. Piperno, eu quero te ouvir em relação às pretensões de Donald Trump. A gente está vendo agora, primeiro, em relação ao Irã, onde ele disse que quer, inclusive, uma rendição, ou pelo menos não estaria com a democracia. Não importa se vai ter um líder democrático ou não. Quer alguém que colabore ou que os Estados Unidos aceite este nome. Mas a gente sabe, pela a sucessão que está acontecendo no Irã, será muito difícil. Até mesmo a próxima liderança pode ser até mesmo mais radical ou, pelo menos, com uma ideologia mais anti-ocidente. E agora também falando sobre Cuba, que muito em breve pode cair. Bom, se existe uma virtude no presidente americano, aliás, eu já posso identificar duas. A primeira é que ele falou muito bem do Palmeiras para o Messi, nesse encontro aí, algo que viralizou, né? A segunda é que ele não tem, assim, o menor pudor em cair no ridículo, né? São muitas vezes. Aliás, desde o momento em que ele falou que ele ia acabar com um monte de guerra, até depois esse negócio de, eu invado aqui, eu mando aqui, a gente toma ali, e agora vai haver a rendição incondicional. Não vai, quer dizer, é óbvio que não vai. O que pode acontecer é que hoje está a coalizão Estados Unidos / Israel e mais alguns aliados, porque isso é importante. Nenhum deles foi lá sozinho brigar com o Irã. Há uma coalizão internacional contra um país. Mas, vamos lá, nenhum deles tem a certeza de que no Irã, você matando os governantes, derrubando quem está no poder, matando, enfim, neutralizando, eliminando quem exerce o poder, vai mudar, por exemplo, a forma do país ser governado. Por quê? Porque lá no Irã, até por conta de princípios do Islã, e o Irã é um país xiita, ao contrário de quase todos os outros países lá da região que são sunitas. Aliás, muita gente também faz muita confusão em relação a isso, classificando o Irã como um país árabe. Não é, o Irã é persa. O Irã não é árabe. O Irã não é como a Arábia Saudita, Omã, Catar, etc. O Irã é persa, é diferente. Então, e xiita tem no Irã e no sul do Líbano. Bom, então, lá no Irã, você neutralizar, eliminar um líder religioso desse, significa que você, inclusive, de certa forma, confere um sentimento de nobreza a esse personagem eliminado. Por quê? Porque no Islã se acredita nos mártires. Então, se o sujeito morrer por uma causa que eles julguem importante, digna e tal, e que faça frente aí aos seus princípios morais, né? Então o sujeito vai morrer e vai ser saudado, a morte dele vai ser algo, enfim, aclamado lá e tal. Então não adianta matar o líder, o vice-líder, o terceiro, o quarto, porque já tem uma rede aí de sucessão pronta para substituir aquele que foi eliminado, o mártir, né? Exatamente, a gente sabe muito bem, até mesmo um exemplo que aconteceu na faixa de Gaza, que não é bem assim, né, para excluir ou para tirar do poder um grupo, nesse caso, né, o regime iraniano, mas lá na faixa de Gaza o grupo extremista Hamas. Pode sair alguém do poder, mas é claro que esse poder fica vago por pouco tempo, podendo trazer, né, um novo líder, ainda mais radical, ainda mais anti-ocidente e que pode trazer ainda mais trabalho para os Estados Unidos. Por isso que a gente vai seguir acompanhando todos os detalhes dos conflitos pelo mundo.